amigo, amiga. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Encontros com a Vida pela GRTV. Hoje o tema muito interessante, falando do Evangelho de Jesus, e com o professor Rossano. Rossano, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Marcelo, muita gente pensa que o Evangelho segundo o Espiritismo é um Evangelho dos Espíritas e é um Evangelho diferente, né? Não é um Evangelho diferente no sentido de distorcer a mensagem de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto de 3 elementos básicos. Os ensinos morais de Jesus, Allan Kardec, o codificador, comentando os ensinos, e depois as instruções que os espíritos superiores deram a respeito daqueles tópicos do Evangelho. Então, quando a gente estuda o Evangelho, cada capítulo é assim: o ensinamento de Jesus, o comentário de Allan Kardec e a explicação, as instruções dos espíritos. Então, é o Evangelho do Cristo explicado, ou seja, segundo o Espiritismo. E é muito interessante que nos textos neotestamentários nós vamos encontrar muito material. Nós vamos encontrar dados da rotina de Jesus, da vida comum, porque cada evangelho é uma biografia de Jesus. Cada evangelista contou. E Jesus subindo a montanha parou e falou, o outro já narra, e Jesus descendo a montanha falou o Sermão do Monte. Há até essas diferenças, né, de texto para texto, porque os evangelhos foram escritos depois, naturalmente, dos fatos acontecidos, um bom tempo depois. Então existe muita coisa no Evangelho, inclusive, que é objeto de polêmica. Para alguns estudiosos, estão presentes na biografia de Jesus elementos de deuses da antiguidade. Então, alguns céticos dizem que a figura de Jesus seria um composto de elementos míticos, de deuses ancestrais, porque outros deuses também nasceram de virgem, então Jesus teve que nascer de virgem. Outro teve 12 apóstolos, então Jesus teve que ter 12 apóstolos. Isso é uma análise de alguns estudiosos, céticos, materialistas e tal, filósofos, né? Mas aí nós observamos a beleza da doutrina espírita. Allan Kardec, inspirado pelo Espírito Verdade, que é o próprio Senhor, ele organiza o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros da codificação espírita. A doutrina espírita tem 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Compõe o que nós chamamos de Pentateuco espírita ou Pentateuco kardeciano. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a 3ª obra, na verdade, os espíritos orientaram que Kardec pegasse somente os ensinos morais do Cristo, porque ali não dá para contestar o amor ao próximo, o perdão das ofensas, a humildade, a mansidão. Então não entra nesse campo, Jesus andou mesmo sobre as águas. Para nós espíritas, que hoje compreendemos as leis dos fluidos, a capacidade de certos espíritos de materializar, de desmaterializar, de manipular até a matéria, que é nada mais, nada menos que energia resfriada, para nós sim, perfeitamente. Ele tocou o corpos e curou o corpos, ele transformou água em vinho, andou sobre a água, pode ter feito isso tudo. Mas o grande objetivo de Jesus na Terra não é transformar matéria, transformar água em vinho, curar corpos que depois vão morrer naturalmente. Jesus veio trazer uma mensagem de iluminação, de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fez sinais, prodígios, milagres, operou manipulações da matéria que a ciência da época não conseguia entender, e a de hoje ainda pode ter dificuldade de entender. Pode ter feito isso sim, para chamar a atenção das pessoas. Mas Jesus, nós vemos o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma síntese dos ensinos morais do Cristo, que é o que nós precisamos, né? Passou da hora da gente apenas ser alguém que busca Jesus para só pedir,
só reivindicar. E a mensagem de Jesus? Há uma passagem, Marcelo, muito interessante, ocorrida com um grande luminar do Espiritismo, chamado Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, um dos espíritos mais nobres que reencarnou no Brasil, a serviço do Cristo, a certa altura da vida, ele está indo para o seu quarto, e quando deita, ele é retirado em espírito do corpo, e visita uma região do plano espiritual superior, uma região singular. E ele vê um trigal maduro, num pôr do sol belíssimo, e vê que no meio daquele trigal há uma figura de costas. Ele caminha, ouve uma música transcendente acima de todas as possibilidades humanas, profundamente sensibilizado, ele se aproxima, e quando aquele ser se volta para ele, ele vê que está diante de Jesus. E ele percebe Jesus chorando. Ele, impactado, quase sem se segurar, sem conter a própria emoção, ele pergunta: Senhor, tu choras? Tu choras certamente pelos maus da terra, pelas pessoas cruéis, pela maldade desses homens e mulheres que não aceitaram a sua mensagem, que não vivenciam a sua mensagem. É por eles que o Senhor chora? E Jesus disse: não, Eurípides, eu choro por aqueles que já conheceram minha mensagem e, no entanto, ainda não se modificaram. É por eles que eu choro. Então Eurípides, após esse contato sublime no mundo espiritual, retorna ao corpo físico, e com essa chama, dessa força de renovação que ele viveu na Terra, né, essa convocação do Cristo para convidar a humanidade à renovação moral. Então, mais do que nos aproximarmos de Jesus para pedir, tem hora que nós vamos pedir. Tem hora que a coisa aperta, fica difícil, e nós buscamos, é claro, e vamos continuar pedindo. Mas, principalmente, buscar estar no esforço de vivenciar a mensagem que ele nos trouxe. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é essa mensagem pura, os ensinamentos morais do Cristo explicados pelos Espíritos superiores em Espírito e Verdade. É muito interessante falar de Jesus, é muito gostoso, né? Muito animador, porque é ensinamento a todo momento. Lembrando que você já faz um estudo há muito tempo do Evangelho segundo o Espiritismo, na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, na cidade de Espera Feliz, e uma viagem que tivemos a oportunidade de fazermos juntos, conversando com o Divaldo, um grande orador espírita, e você perguntou: Divaldo, eu estou estudando o Evangelho, eu devo mudar o Evangelho? E ele disse: sempre. Continuar nele. Eu queria que você esclarecesse, transfigurando, traduzindo a mensagem do Divaldo. O que você sentiu naquele momento, Evangelho sempre? Porque cada leitura parece que é um livro diferente. Então acho que nesse sentido que ele quis dizer. É porque nós coordenamos uma reunião de estudo na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, na cidade de Espera Feliz, todas as segundas-feiras, às 19h30, com um grupo de amigos estudando o Evangelho. E já estamos na segunda leitura linear, no segundo estudo linear de O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu estive com o Divaldo, fui assistir uma conferência dele em Vitória. Em Vitória, no Espírito Santo. E quando me aproximei dele, eu falei: Divaldo, a gente coordena um grupo de estudo e a gente está terminando o Evangelho, a gente se orienta outra obra para a gente substituir o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei assim: não, prossiga o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei assim: de novo? Ele falou assim: sempre. Então, estamos lá, né? Muita gente falou: mas nós vamos estudar de novo? Sim, o que me fez lembrar dos filósofos gregos: um homem não se banha no mesmo rio por 2 vezes. Sempre é outro homem a se banhar, sempre é outro rio a passar. Cada vez que nós mergulhamos o pensamento nas páginas luminosas do Evangelho segundo o Espiritismo, no ensino do Cristo, nas orientações de Allan Kardec e dos ensinos dos Espíritos superiores, nós vislumbramos novos horizontes, coisas que já tínhamos lido, mas não tínhamos ainda percebido, não tínhamos ainda olhos de ver.
e na medida que a gente vai no processo dedicando, de esforço, a gente vai vendo um pouco além. Então, Evangelho sempre, para sempre. É muito interessante, como são muitas passagens, uma das passagens que mais me marcou dentro do Evangelho segundo o Espiritismo é aquela que, Senhor, Senhor, eu entrarei no reino dos céus e muitos serão chamados e poucos escolhidos. E que você esclarecesse, à luz da doutrina espírita, sobre essa passagem, para aqueles que nos ouvem. A gente vê muitas louvaminhas, né? Senhor, 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 e Ele mesmo disse, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai. É o que nós comentamos. Não adianta colocar só no campo verbal, né? Ficar idolatrando, seja qualquer ser. Os grandes espíritos, esses seres luminosos e iluminados, querem que consigamos colocar na vivência. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, aquele que está numa postura de adoração, né, exterior, porque a verdadeira adoração é no campo do coração. Deus é adorado em espírito e verdade, nem no templo de Jerusalém, nem lá no templo dos samaritanos, como disse o próprio Cristo, mas no terreno do coração, da própria alma. Então a gente observa que religiosidade não tem a ver com manifestações ritualísticas externas. Foi isso que Jesus quis dizer. Nem todo aquele que diz, porque eu posso estar dizendo, mas no cotidiano o Cristo não está em mim, ou eu não estou no esforço para viver essa mensagem. Então, a proposta do Cristo é uma proposta de vivência. Conhecer desperta. Um trabalho dessa natureza, por exemplo, tem companheiros nos ouvindo, meditando, refletindo. Esse é o primeiro passo. É quando a doutrina penetra em nós, pelo campo da divulgação. E Emmanuel diz que a maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Esse trabalho é muito importante. Mas depois de conhecer, vem o segundo trabalho, que é o campo da vivência, do esforço pessoal por viver. Esse é mais difícil ainda. Então, conhecer desperta, mas somente a vivência liberta. Enquanto isso não estiver na pauta do nosso dia a dia, do cotidiano, de lidar com as pessoas, no mercado, na agência bancária, em casa com a família, com o funcionário nosso, com o nosso patrão, com as pessoas do dia a dia, né? Uma vez eu li que o Dalai Lama, quando vai fazer uma conferência em qualquer país, ele chega, e ele gosta de chegar mais cedo, para ter um contato com as pessoas da faxina, que vai organizar o salão onde ele vai proferir uma conferência. Ele gosta de ter um contato com as pessoas mais simples, e na hora que chega o momento da palestra, está todo mundo lá para ouvi-lo. Então a verdadeira espiritualidade, né, como eu já devo ter citado no nosso programa, como diz o grande teólogo Leonardo Boff, que nós respeitamos e admiramos tanto, o Espiritismo é essa bênção que nos faz ver a luz onde ela está, no nosso arraial espírita ou em qualquer outro setor. A gente admira uma Madre Teresa, um Luther King, né? Todos esses luminares, e nós temos aí Leonardo Boff, que é esse ser fantástico, desenvolvendo um trabalho muito bonito, e ele diz que a verdadeira espiritualidade é vivenciar esses ensinamentos superiores no cotidiano. Porque, como eu comento, é muito fácil subir a montanha para meditar, para orar. O difícil é descer a montanha para conviver. Perfeito. Temos aqui, qual o conceito de caridade segundo o Espiritismo? Quando se fala em caridade, muita gente pensa que é só o prato de comida, ou a cesta básica, né? Eu faço caridade, uma vez por mês eu ajudo a dar uma cesta básica. Maravilhoso, muito bom, mas não é só isso. A caridade não pode ser algo de hora marcada. Naquele momento, em tal dia, eu estou ali fazendo caridade, comprando um pedacinho do céu com ela. Não é isso. Até porque o céu não está fora de nós, o céu está dentro de nós. Os Espíritos disseram, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec indagou: qual o significado de caridade conforme entendi Jesus?
Eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha bem, não é apenas algo material. Benevolência para com todos, bondade para com todos, seja o pobre ou seja o rico. Porque tem gente que, por exemplo, Marcelo, tem gente que não sabe admirar o êxito do outro, prestigiar o sucesso do outro. Socorre o necessitado, porque está numa condição superior, estou aqui ajudando. Não é? É o ego. Quer saber se alguém é caridoso, ama o semelhante? Você é capaz de aplaudir quem está melhor do que você? O irmão que está tendo um êxito, um sucesso em qualquer campo? Se você é capaz, você já vivencia o amor ao próximo. Porque socorrer quem está caído é importante, mas eu quero ver se você consegue aplaudir quem está melhor. Então é benevolência para com todos. Socorrer os necessitados, prestigiar quem está à frente, aprender uns com os outros. Benevolência. Indulgência para com as imperfeições alheias. Às vezes a gente é muito exigente com as pessoas. A gente idealiza as pessoas, quer que elas sejam daquele jeito, e aí a gente quebra a cara e culpa o outro. Fulano me decepcionou. Não. Nós nos decepcionamos porque nós construímos uma imagem surreal da pessoa. Então, indulgência é tolerância. O outro é o que consegue ser. O companheiro, a esposa, o esposo, o amigo, o patrão é o que consegue ser. Quando nós aceitarmos os outros como eles são, nós vamos lograr alcançar um estado íntimo de muita paz. Porque a gente não vai ficar dependendo nem do aplauso e nem preocupado com a vaia do mundo de fora. Cada um é o que consegue ser. E o perdão das ofensas, né? Ninguém é feliz sem perdoar. Tem gente que acha que perdoar também é conviver com o inimigo. Tá lá, não, eu te perdoo, estamos juntos. Nem sempre é possível. Não há indício de que Jesus foi conviver com os fariseus que o perseguiam. No entanto, temos a certeza de que ele os amou. Chamou de raça de víboras, porque Jesus era firme quando precisava ser. Sepulcros, caiados de branco por fora, todo podridão por dentro. Ele não podia anuir, concordar com o equívoco dos outros. Dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele foi firme, né? Então amar os inimigos não é necessariamente conviver. Se uma pessoa está te perturbando, se ela não quer mudar a postura, ame-a, respeite-a, não deseje o mal a ela. Mas não vai ficar junto, nem sempre é possível. Às vezes, até em relacionamentos familiares, Joana de Anjos diz, adote uma postura formal. Porque se a pessoa não se modifica, você não vai modificá-la a ferro e fogo. Mas você pode se preservar. Então, amar o inimigo é, ore por eles, não deseje o mal. Tente compreender por que eles são como são, assim como eles vão tentar compreender por que nós somos como somos. E estudando, amando, sem aquela convivência tão próxima, que às vezes uma certa distância se faz necessária, quando é possível reconciliar, muito bem, vamos corrigir e voltar à convivência. Mas quando não for, amemos, oremos por eles. Façamos o que for possível para o bem deles, sem ficar procurando encrenca e problema. Isso é uma questão de bom senso. A pureza das pombas e a prudência das serpentes, como diz Jesus. Muito bem, concluindo o nosso programa de hoje, muito bom por sinal, falar de Jesus, Graças falar de Deus, Cristo, né? É sempre muito bom, né? Vivenciado principalmente, né? Lembro de uma passagem da escola de Verdun, através de Pestalozzi, que já foi falado aqui no início do programa, um grande pedagogo, né, no qual Allan Kardec teve a oportunidade de aprender muito com ele. Ele fala da tríade humana: trabalho, solidariedade, tolerância, que depois passou a ser a perseverança. Né? Então veja que isso é caridade. É caridade. Você trabalhar, você tolerar e você não desistir nunca. Nunca. E lembrando mais uma vez que quando uma pessoa não gosta da gente, o problema é da pessoa. E quando a gente não gosta da pessoa, o problema é nosso. É muito interessante isso aí. Eu acho que é vivenciar o Cristo constantemente, fazer essa reforma íntima, né? Estar alimentando essa moral, essa ética. Eu acho que isso é um somatório, esse conjunto de tudo que foi abordado
nessa temática de hoje. Sem dúvida alguma. Nós enviamos o nosso carinhoso abraço aos telespectadores do Encontros com a Vida. Acompanhe sempre os nossos trabalhos aqui na GGRTV, www.gazetaonline.jor.br. Estamos sempre, toda semana, um programa, uma reflexão, uma temática para iluminar a alma, acender a luz do coração. Nosso carinhoso abraço.